estimado Leonardo, que estás aí, Padre Ranieri, queridos irmãos todos aqui reunidos, eu quero começar essa minha breve meditação reconhecendo o meu pecado, porque estava em falha para convosco. Essa oportunidade já deveria ter sido vivida desde o início da minha chegada na paróquia, mas as oportunidades, talvez outras prioridades, não permitiram que eu pudesse viver esse momento tão especial, esse momento agápico com vocês. Mas como nós somos crentes da providência divina, Deus sabe todas as coisas e eu acredito que tem os seus propósitos. E depois de uma experiência tão incisiva vivida por mim, muitas lições gradativamente nós vamos tirando dos acontecimentos da história. Então, quero começar esse momento dizendo para vocês da minha satisfação e ao mesmo tempo essa minha confissão que faz com que eu reconheça que diante de Deus e de vocês eu faltei com esta oportunidade. Eu quero fazer essa meditação tendo em vista o Evangelho. Não entrarei tanto na primeira leitura, porque deveríamos tratar com ela do tema da aliança. Nós estamos aqui nesse texto do livro do Gênesis, que nos apresenta aquilo que será para nós o início da divina revelação. O texto da divina revelação, tão lembrado, especialmente o capítulo 12, os versículos do 1 ao 4 do livro do Gênesis. Ali está o suco daquilo que nós, em Cristo Jesus, teremos como revelação plena, a divina revelação. Deus que fala e Abraão que pela sua fé responde ao chamado de Deus. Aquilo que Deus tinha de propósito não só para ele, mas para toda a história da humanidade. A partir de Abraão, a nossa história, ela vai sendo gradativamente qualificada, encontrando na pessoa de Jesus a plenitude dessa revelação e um sentido novo para toda a história. Essa história que a partir do mistério trinitário, ela encontra um espelho, uma imagem. A Trindade é para nós a imagem da comunidade perfeita. Quando nós quisermos falar e meditar sobre o significado da experiência em comunidade, nós temos que partir do mistério trinitário. E o que é que identifica o mistério trinitário e faz com que a Trindade seja a melhor de todas as comunidades? É porque na comunidade trinitária só existe o lugar para o amor. Por isso que ela é a comunidade perfeita. E a partir dela, nós como cristãos, somos chamados a viver o espírito da nossa comunidade. Uma comunidade constituída, graças a esse mesmo mistério de fé, a homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que podem
ou que podemos seguir uma outra orientação ou outras concepções de experiência de comunidade. Fomos identificados, num momento específico da história, como animais políticos, homens e mulheres chamados a viver em sociedade, chamados a viver em comunidade. Mas essa comunidade, fora daquilo que a comunidade trinitária propõe, é uma comunidade perfeita? A própria história se encarrega de nos mostrar que, longe desse projeto de Deus, o que é que fica da nossa experiência comunitária? Fica o homem pensado como lobo do outro homem. A violência permanente que vai dando forma a essa experiência comunitária. De modo que essa dimensão da experiência política, e aqui política no sentido de social, quando ela não é qualificada por aquilo que Deus propõe, ela nos leva a uma experiência profunda de negação do outro. O outro passa a ser para mim o inferno. E quando trago isso para vocês, tenho em mente autores que no decorrer da história do pensamento foram tratando dessa experiência, do sentido de comunidade. De modo que a comunidade para nós, ela pode ser um lugar de salvação, mas ela também pode ser um lugar de condenação. Ela é de salvação quando nós, à luz do mistério de Deus, procuramos viver o amor ao outro, a experiência do amor pelo outro. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando vai falar à comunidade de Corinto, quando ele trata dos carismas, especialmente o capítulo 13, a partir do capítulo 12, capítulo 13, ele coloca o hino à caridade como a orientação, aquilo que toda e qualquer comunidade cristã é chamada a viver para que possa testemunhar a experiência de comunidade. Quem vive em comunidade cuida, quem vive em comunidade perdoa, quem vive não é inconveniente, quem vive não distrata o outro, quem vive não é violento na sua relação para com o outro. Nós não somos chamados a negar o outro. Nós não somos chamados a viver um darwinismo social, onde aquele que é mais forte tem sempre a supremacia. A nossa experiência de comunidade, ela está pautada pela possibilidade de negação de si para que o outro tenha sentido, o outro tenha consistência. A existência do outro a partir daquilo que eu sou capaz de viver, aquilo que eu sou capaz de testemunhar, aquilo que eu sou capaz de renunciar, faz com que a experiência social ela seja fortalecida. Por isso que o apóstolo Paulo coloca, e aí há uma ressignificação do sentido de comunidade a partir da experiência agápica, ou seja, da capacidade humana, criado à imagem e semelhança de Deus, de amar, não só de sentir amizade, não só de ter amizade. A experiência da amizade fortalecia a ideia de comunidade política grega. Para nós cristãos, a experiência de comunidade, ela é fortalecida por aquilo que Jesus vive, por aquilo que Ele ensina, mas acima de tudo por aquilo que Ele vive, que Ele testemunha. Por isso que no Evangelho de João, o exemplo de como nós somos chamados a viver em comunidade é o capítulo 13 do Evangelho de São João. Quem vive em comunidade é sempre chamado a servir o outro, a lavar os pés do outro, a estar preocupado com o bem do outro. A gente pega os evangelhos sinóticos e encontraremos Jesus sintetizando os mandamentos, ou seja, aquilo que é proposto por Ele como mestre para todos os seus discípulos, que nós, como cristãos, sejamos capazes
de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No Evangelho de João, isso é traduzido na experiência do serviço. Na experiência do serviço. E o próprio Jesus diz a Pedro que se ele não for capaz de dar esse testemunho, ele não terá parte com ele. Não terá parte com ele. Então, nós cristãos, a nossa história, ela está sempre nesse horizonte, ou nessa linha tênue, entre aquilo que nós somos chamados a viver numa perspectiva simplesmente humana, da experiência de comunidade, e nós, como cristãos, que somos chamados a viver essa experiência de comunidade a partir da lógica do Evangelho. É possível viver em comunidade tendo em vista o sentido da amizade? É possível. Outros povos o viveram. Mas para nós cristãos, a experiência de comunidade, ela precisa ter como baliza a capacidade de amar. E vejam que isso foi referencial no decorrer da história do cristianismo, principalmente quando começaram a surgir as comunidades religiosas. Não propriamente os monges do deserto, aqueles que saíam para o deserto para viver a experiência cenobítica, mas aqueles que depois, a partir de uma experiência de regra, de uma necessidade de uma regra, foram capazes de procurar viver juntos para que o mandamento do amor, ele fosse, no decorrer da história do cristianismo, uma marca determinante da vida cristã. Quem é cristão não pode pensar na sua santificação sem pensar no bem do outro, sem pensar na experiência com o outro. Até mesmo sozinho ele está sempre em função do outro, em função de Deus, rezando pelo outro, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão vivendo as experiências de cruzes. Então a experiência cristã de comunidade, mesmo quando aparentemente ela é uma experiência isolada, ela necessita do outro para que possa ser testemunhada. Por isso que o Evangelho de hoje, mais uma vez nos traz, nesse capítulo 7, que durante esses dias nós temos tido a oportunidade de meditá-los. Aliás, começando do capítulo 5 até esse capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, que nos mostra, no primeiro momento, a gramática, aquilo que nós como cristãos somos chamados a viver a partir da experiência das bem-aventuranças, mas ao mesmo tempo, num segundo momento, Jesus nos interpela, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, mas como? Vivendo as bem-aventuranças, mas preocupados em dar o testemunho de vida cristã na experiência comum. E hoje a mensagem que nos é proposta é que, vivendo em comunidade, nós não julguemos uns aos outros. E como isso é fácil? Como nós fazemos isso com muita frequência? Eu tenho certeza que entre vocês nunca foi diferente em nenhuma outra experiência de comunidade. Às vezes os desafios surgem, somos tentados às vezes a julgar o outro porque não esteve conosco em determinado momento, a julgar o outro pelo seu modo de rezar, a julgar o outro pelo seu modo de se vestir. Como nós somos tendenciosos a fazer uma medida do outro a partir da nossa lógica pessoal, do nosso entendimento pessoal. São Bernardo, no texto A Imitação de Cristo, segundo a tradição, essa frase é de São Bernardo, mas eu já vi outras pessoas citando como se ela fosse de Santo Agostinho, de que a medida do amor
é amar sem medida. A experiência da vida em comunidade, ela precisa de uma única medida. Ela precisa de um único julgamento. A capacidade de amar. Não de julgar. Não de determinar o outro a partir dos meus parâmetros. A própria comunidade trinitária, a própria comunidade perfeita, ela tem internamente as suas diferenças. Ela é consubstancial, mas ela é diferente nas pessoas. Quando nós estamos em comunidade, o que é que faz com que nós tenhamos dificuldades de viver harmonicamente essa experiência? É que nós não reconhecemos no diferente alguém que me completa. Eu procuro ver na diferença alguém que para mim é uma ameaça. E aí surgem todas as questões, tanto de ordem psicanalítica, de ordem humana, existencial, os traumas, os complexos de inferioridade, os complexos de superioridade, que fazem com que eu renegue o outro, eu me sinta melhor do que o outro. Tudo isso é julgar, mas isso não condiz com a lógica cristã do que é experiência de comunidade. O outro, para mim, em comunidade, como cristão, não pode ser o meu inferno, como dizia Sartre. O outro é, para mim, em comunidade, uma via de santificação. Uma via de santificação. Não é o meu inferno, mas é uma via de santificação. E é via de santificação por quê? Porque nele eu posso testemunhar a minha capacidade de amar, a minha capacidade de servir. É assim que uma comunidade cristã se fortalece. Então não podemos julgar. E quando o fizermos, busquemos na experiência do sacramento da reconciliação o remédio, a cura, para que possamos progredir. Por que observas o circo no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Como nós fazemos isso com frequência? Como o Evangelho é sábio? Como o Evangelho nos coloca numa situação de perplexidade? Como o Evangelho nos coloca numa situação em que nós somos chamados a repensar as nossas atitudes? Como com frequência nós percebemos o pecado do outro, a falha do outro, mas temos dificuldade de perceber o nosso próprio pecado, de reconhecer a nossa própria miséria. Então, o Evangelho nos propõe para esta santa noite, essa chamada de atenção, para que, seguindo a lógica não humana, mas a lógica de Deus, a lógica não só de estar junto humanamente, mas estar junto a partir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que é um espírito de fraternidade, de harmonia, de perdão, de acolhimento, de justiça também. Mas em tudo isso fica a certeza, e aqui eu concluo, que somos homens e mulheres que diariamente devemos nos submeter à conversão. Devemos pedir diariamente ao Espírito Santo, ao Espírito de amor, ao Espírito santificador, ao Espírito redentor, que nos fortaleça
nesses bons propósitos. E nesta noite, motivados por esse Evangelho, a partir dessa breve trajetória que fizemos, tentar diariamente e permanentemente haver na experiência de comunidade um caminho de santificação para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.